tudo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e tribulações, que não deveríamos perder o ânimo. As tribulações, elas podem não só nos abater, mas elas podem também nos afastar do caminho de Deus, nos distanciar do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. E muitas vezes não, sempre é necessário da nossa parte crermos na promessa de Deus, na palavra de Deus, crermos que o Senhor está conosco, porque se assim não for, nós não chegaremos no lugar de vitória que Deus tem para nós. Então, eu queria ler com você esse texto. Talvez eu vá repetir algumas aplicações, mas a palavra, ela é pela repetição que nós assimilamos na nossa vida. Diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, eu estarei com você, o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. E diz aqui, a partir do versículo 12, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam, a ponto de tamparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá, acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pela qual também discutiram, por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço por sermos férteis na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai, não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Louvado seja o Senhor. Inúmeras vezes eu já preguei para vocês dentro desse texto, porque esse texto tem uma lição muito prática, uma lição que se aplica muito na nossa vida. Como eu disse, os problemas, quando não vêm para nos abater, eles vêm para nos tirar do lugar que Deus nos colocou, no centro da vontade de Deus. E é preciso que você abra seus ouvidos e escute o que o Espírito Santo está falando com você. Porque
o lugar de Deus para você é algo muito pessoal, é algo muito pessoal, não é? Então pode ser um emprego que Deus te deu e você está sofrendo perseguição, luta, eu não sei, e você quer sair desse lugar, mas Deus não quer que você saia. Deus tem um plano, tem um projeto ali. Às vezes é um trabalho que você está fazendo na igreja e não está frutificando, e você está recebendo críticas e ninguém te ajuda, e você diz, eu vou largar, eu vou parar, eu vou desistir, mas Deus não quer que você pare, Deus não quer que você desista. É muito pessoal, como isso vai se aplicar à sua vida, é muito pessoal, mas você sabe o lugar que Deus chamou você para servi-lo e o que Deus quer para a sua vida. Quando o versículo 1 diz, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, e quando você lê o capítulo 12 de Gênesis, que é quando Deus chama Abraão, e Deus diz, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e Deus mostra para Abraão a terra de Canaã, e Abraão passa a peregrinar naquela terra, como que tomando posse dela pela fé, e ao mesmo tempo, ao longo dos anos, ele foi comprando aquelas terras com seu próprio dinheiro, mas de repente estabeleceu-se uma fome naquela terra, e Abraão desce para o Egito, e o Egito aqui não era um lugar para Abraão, nem sua família, nem seus descendentes estarem, por causa da idolatria. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria, e quando Abraão, por causa da fome, volta para o Egito, ele está comprometendo todo o projeto de Deus para ele, para os seus descendentes, para a sua família, e nós sabemos que tudo deu errado naquele período que ele ficou lá no Egito. O faraó acabou se encantando com Sara, e quase que ele perde a esposa, há uma confusão, e ele tem que sair de lá corrido, ele tem que sair de lá apressadamente, porque senão a sua vida se complicaria mais e mais. Então o Egito, entenda o Egito conforme o Espírito Santo for aplicar ao seu coração, se é o mundo, se é a velha vida, se é aquela vida que você não tinha tempo para Deus, se é aquela vida onde você era dominado pelo pecado, se é aquela vida onde você não fazia nada para Deus, entenda o Egito conforme o Espírito Santo aplicar ao seu coração, mas você não pode ir para o Egito, você não pode buscar um lugar aonde Deus não te quer por causa da facilidade, e nós vemos isso na Bíblia inúmeras vezes. Nós vemos Deus mantendo o seu povo muitas vezes no deserto, para conservar o seu povo, para conservar a fé do seu povo, para conservar a comunhão do seu povo com Ele, a santidade do seu povo, porque Deus está mais preocupado com sua vida espiritual do que com as questões materiais, porque com relação às questões materiais nunca vai te faltar nada, não importa o ambiente que você está, nunca vai te faltar nada, porque o seu Deus é Jeová da providência. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, e Deus mandava pão do céu, Deus tirava água da rocha, Deus mandava carne do céu, Deus alimentava o seu povo, ninguém morreu de fome. E nós precisamos entender que Deus, quando nos coloca no lugar de adversidade, ou quando Deus insiste para nós permanecermos num lugar de adversidade, é porque Ele sabe o que está fazendo na nossa vida. Nós precisamos crer que Deus é o grande olheiro, e Deus sabe tratar de nós e cuidar de nós. Então Deus diz assim para Isaac, não desça ao Egito, não saia deste lugar, não desça ao Egito. Versículo 3, fique nesta terra, e eu estarei com você, e abençoarei você. Então, fala para o irmão que está do seu lado assim, irmão, não desce para o Egito. É tudo que o diabo quer, que você vá para o Egito. É tudo que o diabo quer, que você saia da presença de Deus, que você largue, que você volte, que você retroceda. É tudo que o diabo quer, não desça para o Egito. E aí, o Senhor diz assim, fique nesta terra, porque eu abençoarei você. Eu abençoarei você. No centro da vontade de Deus, existe a bênção do Senhor sobre nós. No centro da vontade de Deus, existe a bênção do Senhor sobre nós. Então fala para o irmão que está do seu lado, irmão, fica firme, o Senhor vai te abençoar.
Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. E o Senhor, Ele fala assim, olha, porque a você e aos seus descendentes darei todas esta terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz. Então Deus está dizendo, Isaac, permaneça nessa terra, porque eu fiz uma promessa ao seu pai, e o seu pai, ele obedeceu meus mandamentos. Por isso, eu vou confirmar a promessa. Eu vou ler de novo aqui, ó. Multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu, lhe darei todas estas terras por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, vírgula, porque Abraão ouviu minha voz. Deus está dizendo, Isaac, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Isaac, existe uma bênção a ser derramada sobre a sua vida, porque o seu pai ouviu a minha voz e obedeceu a minha voz. E eu quero que você entenda que a obra que Deus está fazendo na sua vida, ela vai ser levada para as próximas gerações. A sua obediência hoje está lhe garantindo não somente o presente, mas está também lhe garantindo o futuro da sua descendência. E por isso você precisa ouvir a Deus, e por isso você precisa obedecer a Deus. Você precisa rejeitar as ofertas do diabo, você precisa rejeitar as propostas de Satanás, você precisa negar-se a entrar nas portas que o diabo está abrindo para você. Às vezes você tem que abrir mão até do dinheiro, abrir mão até da fortuna, seja o que for que você tem que rejeitar. Obedeça a Deus, porque quem obedece é abençoado. Então fala para o irmão que está do seu lado, quem obedece é abençoado. Quem obedece é abençoado. Oi? Pode. E aí, meus amados irmãos, obrigado, filha. Deus está falando para Isaac o seguinte: Isaac, é preciso que você escute a minha voz. O que Deus está pedindo? Eu sempre me coloco no lugar do personagem bíblico, né, do homem de Deus, da mulher de Deus, sempre penso o que eu faria no lugar deles. O que Deus está pedindo, irmãos, não é simples, não é algo superficial. O que Deus está pedindo é algo muito sério e exige da parte de Isaac muita fé. A fome era extrema. Quando fala de fome, estamos falando da seca. Tinham animais, eles dependiam desses animais para o seu sustento, precisava de grãos, tanto para o seu próprio alimento como para alimentar os animais. Você não tem água, o chão está seco, não tem como plantar, não tem como colher, mas Deus está dizendo, fica, porque eu estarei com você e eu vou te abençoar. Eu imagino Isaac desmanchando as malas, eu imagino Isaac dizendo para sua esposa, olha, nós vamos ficar. Meu amor, tem certeza, Deus apareceu para mim, e Deus disse para que eu ficasse, porque Ele iria me abençoar, e eu creio em Deus, E aí, o texto diz, no versículo 12, que Isaac semeou naquela terra, ele lançou suas sementes, naquela terra seca, ele semeou, mas eu quero que você pense de maneira, de maneira que isso se faça sentido para você. Entre Deus ter aparecido e falado com ele, até ele lançar suas sementes, para um ano depois ele colher, quantos dias ele passou sem ver a bênção do Senhor? Quantos dias ele amanhecia de manhã e via lá a despensa acabando o cereal, via os animais emagrecendo, via, quem sabe, algumas perdas. E imagina Isaac ali, e todo dia se esforçando, e dizendo para si mesmo, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar em Deus. E eu quero dizer para você, meu amado irmão que está sendo provado, minha amada irmã que está sendo provada, você que está numa terra seca,
você que tem lançado as tuas sementes, mas não sabe se você vai colher, você que tem vivido no deserto da vida, tem passado pela escassez, tem passado por privações, você que tem passado por dias que são dias difíceis de viver, eu quero dizer para você, confie no Senhor, não saia do seu lugar, não desista de servir a Deus, não se esqueça de que quem te fez a promessa é fiel e é poderoso para cumprir na tua vida o que prometeu a você. Então mantenha-se firme no lugar que Deus te colocou, seja firme e confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E aí, o texto diz que naquele mesmo ano, eu gosto dessa expressão, naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1, a cada semente que foi lançada, milagrosamente, sem água, sem chuva, sem o tempo propício, aquela semente se multiplicou em 100, e aquilo que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais, naquele mesmo ano. Eu gosto dessa palavra, como eu disse a você, porque a palavra de Deus, ela traz essa expressão para chocar a nossa vida, como por exemplo, quando a Bíblia diz que José prosperou na terra da sua aflição, sabe? O texto está dizendo, naquele mesmo ano, aquele ano que muitos diziam que seria o ano da falência, naquele mesmo ano que muitos disseram que ele era louco, que ele estava sentenciando a sua família à morte, que ele estava sentenciando o futuro dos seus filhos à morte, naquele mesmo ano, porque creu e porque obedeceu o Senhor, houve um milagre, Deus abençoou a vida dele, as sementes se multiplicaram, os frutos se multiplicaram, e ele colhe 100 vezes mais. E eu quero profetizar na tua vida que Deus vai te multiplicar também, Deus vai fazer também neste lugar onde você está, neste tempo que você está vivendo. Quem sabe o diabo tem falado no seu ouvido que é o seu fim, que este ano você não passa, que você está derrotado, que não haverá um amanhã para você, que não haverá alegria para você, que não haverá mais alegria, vitória para você. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, creia no Senhor, lance as tuas sementes, porque Deus é poderoso para multiplicar, Deus é poderoso para encher os teus celeiros, Deus é poderoso para multiplicar na tua vida, Deus é poderoso para fazer transbordar na sua vida. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz milagre, Ele abre portas, Ele enriquece, Ele exalta, Ele te dá a vitória. Naquele mesmo ano, e aí, meus amados irmãos, diz o texto que o homem enriqueceu, o versículo 13, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Eu não estou falando necessariamente, retidamente, a questão financeira. Se o teu problema é financeiro, toma posse para a tua vida. Mas eu quero que você escute essa palavra, entendendo que não importa qual é a área da tua vida que está passando por esta seca, Deus pode transformar esta parte da tua vida na melhor parte da tua vida. Na melhor parte da tua vida. É o que a palavra diz quando fala que Deus prepara um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. Ou quando Jesus transforma a água suja em vinho, e o mestre, o anfitrião, ele vai dizer, o mestre Sala vai dizer, olha, tu guardaste o melhor vinho para agora, para o final. Deus abençoou Isaac, e ele se tornou próspero. A sua vida nunca teria sido tão próspera se ele tivesse descido para o Egito. Se ele tivesse ido para um oásis, ele não conseguiria alcançar uma vitória tão grande, porque esta vitória não é humana, esta vitória veio do céu. O final do versículo 12 diz, colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Aquilo era sobrenatural.
Aquilo era a mão de Deus na vida dele. Aquilo era algo que não tinha explicação humana, é milagre. Milagres a gente não explica. Era o agir de Deus, porque ele creu, porque ele obedeceu. E toda vez que você chega neste lugar de vitória e de bênção, os críticos se levantarão, os invejosos se levantarão, Satanás vai usar as pessoas, o diabo vai usar os seus instrumentos para tentar enfraquecer você e para tentar mais uma vez te abater. Obrigado. É o que diz o versículo de número 14. Possuíam tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Eles invejavam Isaque porque eles também semearam, mas não conseguiram colher. Eles invejavam Isaque porque eles viram que Isaque chegou ali como estrangeiro, não tinha os recursos que eles tinham e ainda assim se tornou mais rico que eles. E a felicidade e o sucesso de Isaque era algo insuportável para eles. O diabo não suporta ver sua felicidade. O diabo não suporta ver o seu sucesso. O diabo não suporta ver Deus abençoar e prosperar a sua vida. Ele vai se levantar contra a sua vida. E ele vai tentar mais uma vez tirar você do centro da vontade de Deus. Diz o texto que esses filisteus começaram propositalmente a atingir Isaque, tentando minar e impedir a fonte do seu sucesso, que eram os poços cavados por seu pai. Eles começaram a tampar os poços que Abraão tinha cavado. Versículo 15 diz a ponto de tamparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. E aí fala para o irmão que está do seu lado: irmão, eles vão chegar ao ponto de fechar os seus poços. É um absurdo, isso é um absurdo. Chegar ao ponto de fechar um poço, de entulhar um poço, por pura maldade, por não suportar a felicidade de Isaque, entulhar o poço, que era o de Isaque, que era de Abraão de Isaque. E aí diz o seguinte: então Abimeleque disse a Isaque: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais. Isaque saiu de lá, acampou no vale de Gerá, onde se estabeleceu. E aí a gente precisa entender, estava tudo indo muito bem, as coisas estavam funcionando, Isaque estava muito feliz, e de repente começa a vir essas tribulações, começa a vir palavras, hostilidade, começa a vir violência, porque entulhar os poços. Isaque tem que se mudar, levantar acampamento, deixar a colheita para lá, deixar o campo que ele semeou para lá, e tem que se mudar. E eu fico pensando que talvez o seu coração se encheu de medo. Meu Deus, é agora, porque aqui estava dando certo. Não é um tempo para mudar, não é um tempo para mudanças, não é um tempo agora, Senhor, para adoecer, não é um tempo agora para perder o emprego, não é um tempo agora para enfrentar esta infiltração na minha casa, não é um tempo agora, as coisas estão no controle, mas como que eu vou lidar com essa nova adversidade que se coloca diante de mim? Eu quero que você entenda que não é o lugar que te abençoa, é Deus que te abençoa, seja em Gerar, seja em outra terra, ainda que seja o inferno, lá no inferno, Deus te abençoa e te faz prosperar. Não é o lugar que te abençoa, é Deus que te abençoa. Você precisa confiar nisso, você precisa discernir isso no teu coração, e confiar no Senhor, e não confiar nas coisas materiais. E aí diz o seguinte, olha, Isaque saiu de lá, acampou-se no vale de Gerá, onde se estabeleceu. E aí, olha que legal, olha que interessante, Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão. Toda aquela riqueza, toda aquela provisão maravilhosa que Isaque recebeu, não foi fruto do trabalho dele, foi milagre.
Isaac não fez nada de diferente, nada de espetacular, para que colhesse 100 vezes mais. Ele só semeou, e a semente por si só cresceu, e os frutos vieram por si só. Mas agora, mesmo tendo recebido a promessa e experimentado o cumprimento da promessa de Deus na vida dele, entra uma parte na vida de Isaac que eu quero que você escute muito bem. Ele precisa arregaçar as mangas e começar a cavar os poços para continuar bebendo e usufruindo da provisão de Deus. E ele começa a reabrir os poços cavados no tempo de Abraão, porque a estrutura que ele tinha na terra dos filisteus, ele teve que deixar para trás, ele teve que se mudar, ele está começando tudo do zero, e ele está cavando o poço, e reabrindo o poço, porque precisa de água para os animais, para semear de novo, para manter a sua família, e ele está cavando o poço, e está reabrindo os poços. Olha para a sua vida, sabe? Não adianta você ficar de braço cruzado, não adianta você ficar frustrado porque as portas se fecharam, não adianta você ficar paralisado porque um problema apareceu. Tem que cavar poço, não tem jeito, vamos cavar poços, vamos reabrir os poços. Eu sei que Deus multiplica, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus pode fazer milagres, então vou cavar os poços. E ele está cavando o poço, e ele está abrindo o poço. Mas aí diz o seguinte, olha, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Deus estava com Isaac, e aonde ele botava a mão, Deus prosperava. Um projeto tão difícil para alcançar o resultado, porque é seca, é fome por causa da seca, é um vale. Aonde que vai cavar? E eles cavaram e encontraram um poço que jorrava água continuamente. Um achado, algo incrível apareceu para eles. Mas diz o texto, os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. E os filisteus invejosos disseram, não, você é estrangeiro, você não tem direito aqui, essa água é nossa. Mas foi eu que cavei, foi eu que passei os dias todinho aqui com o sol na cabeça, eu e os meus servos, a gente ralou para caramba. Não, essa água é nossa. E houve combate, e houve discussão, e Isaac não pôde usufruir daquela fonte de água viva. Olha para esse texto e entenda o processo de Deus para te levar a um lugar de vitória. Haverá muitas pessoas que vão se levantar e vão discutir, e vão até mesmo tomar coisas de você, e vão ficar com aquilo, quem sabe, que é de direito seu. E eu falo dessa forma para que você entenda que você não depende de poço, você depende do Senhor. Pastor, mas é algo maravilhoso que eu encontrei. Meu irmão, se você encontrou, você encontra outro. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para roubar. Os filisteus vão passar a vida inteira tentando tapar os teus poços, e Deus sempre vai te levar a um lugar de poço de água viva. Confie no Senhor e continue seguindo em frente. Pastor, deu tudo errado nessa semana. Continue seguindo em frente. Pastor, as coisas deram tudo errado, os meus projetos deram errado, o homem me enganou, eu fui enganado, pastor, me aplicaram um golpe, pastor, eu fui trapaceado, olha, eu tenho tentado tanto chegar no lugar de vitória, mas é tropeço daqui, é frustração daqui, é mentira daqui. Meu amado irmão, continue seguindo em frente. E é isso que Isaac faz. Então, versículo 21, então seus servos cavaram outro poço, pela qual também discutiram, por isso chamou-se Sitna. Meu Deus, o diabo é tão perseverante. Meu Deus, Satanás, ele é tão perseverante. O diabo, ele é tão insistente. Você, às vezes,
nega, às vezes você se esquece que você tem um adversário contra a sua alma, não é mesmo? Às vezes você se esquece que você tem um ser maligno que te odeia e que te inveja porque você é amado por Deus, e ele foi condenado ao inferno, ele é pó e cinza, e ele vai insistir, e as adversidades vão vir para tentar sugar a tua fé, tentar minar você, tentar te levar a um lugar de frustração, de depressão, de rendição. E o que esse texto está ensinando para nós é a força de vontade, a determinação de Isaac. Porque diz que Isaac cavou então um terceiro poço. Versículo 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E dessa vez não houve discussão alguma. E ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse se irritado tanto? E se ele tivesse murmurado contra Deus e dizendo: Senhor, eu fiquei aqui porque o Senhor me ordenou, mas olha o que está acontecendo, os meus poços estão tampados, o inimigo me apedreja, o inimigo me expulsa, o inimigo hostiliza a minha vida, Senhor, olha a situação que tu me colocou. Isaac segue em frente, cavando poços, e chega a um lugar, e dessa vez não há quem discuta por esse lugar. Deus não permite que ninguém chegue até Isaac. Isaac diz: Deus me levou a um lugar de espaço, de crescimento. Deus me levou a um lugar onde eu posso ser fértil, onde eu posso multiplicar. E diz o versículo 24, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tenha medo. Os filisteus, Isaac, eles não poderão impedir a minha bênção sobre a tua vida. Isaac, os filisteus, eles não vão ficar para sempre entulhando poços. Isaac, não tenha medo, porque por mais que eles falem muitas coisas, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que te faço promessa, eu sou o Deus que guarda a sua vida, eu sou o Deus que tem a minha bênção sobre você, não tenha medo. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, esse tempo de cavar poço não vai ser para sempre, vai chegar uma hora que você vai chegar num lugar de vitória, num lugar de prosperidade, num lugar de largueza, e ninguém poderá roubar da tua vida, ninguém poderá questionar, e quando você chegar neste lugar, você não precisa ter medo, porque Deus te guarda, Deus te protege, Deus sustenta a sua vida. Portanto, creia nesta palavra em nome de Jesus. Não tenha medo, porque eu estou com você, eu vou abençoar você, eu vou multiplicar você, não tenha medo, Isaac. Naquela mesma noite, Isaac construiu um altar, invocou o nome do Senhor, sabe, Deus está vendo, quando você de madrugada ora, e você derrama suas lágrimas, Deus está vendo. Quando você dobra o seu joelho e você diz: Deus, eu não sei mais o que fazer, porque tudo o que eu faço, o inimigo vem, entulha meus poços, frustra os meus planos. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está escutando. O inimigo continua entulhando o poço, não é porque Deus é fraco, é porque Deus está falhando em te proteger, Deus está deixando que aconteça. Quer te ensinar a ser perseverante, Ele quer fazer de você um crente perseverante, Ele quer fazer de você um crente que persevera. É o que diz Tiago capítulo 1, meus irmãos, tem de grande alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação produz em vós a perseverança, e a perseverança em vocês deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos diante de Deus. E quando você passar pelo teste, quando você for aprovado, Reobote. Então, última vez, fala para o irmão assim: irmão, não desista,
Reobote está ali na frente. Reobote está ali na frente. Reobote está ali na frente. O lugar de vitória está ali na frente. O lugar de bênção está ali na frente. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu quero declarar na sua vida. Esse tempo de crise vai passar. Esse tempo de angústia vai passar. Esse tempo de escassez vai passar. Esse tempo de portas fechadas vão passar. Esse tempo de poço entulhado vai passar. Não desista, não desista. Sobre a tua vida está a bênção do Senhor, sobre você está a promessa de Deus. Quem vela pela tua vida é o Deus Criador do céu e da terra. Quem vela por você é o Deus que tudo pode. Não se preocupe, não tenha medo do mundo, não tenha medo da crise, não tenha medo das adversidades, porque ninguém pode tocar na tua vida, ninguém pode te atingir. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está no lugar que Deus quer, ainda que seja terra de fome, ainda que seja terra de morte, ainda que seja terra de perseguição, ainda que seja um lugar de invejosos, ainda que seja um lugar onde há discussão e briga, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é maior do que tudo isso, e Ele vai te honrar, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar a tua descendência, Ele vai abençoar teus filhos, Ele vai abençoar a tua vida. Creia no Senhor.